Então, beleza. Pessoal, a partir de agora a aula está sendo gravada, tá? Hoje nós vamos começar Nós vamos começar lá em Física 4, módulo 3, tá? Nós vamos começar lá em lançamento horizontal e lançamento oblíquo, beleza? Tudo tranquilo aí? Todo mundo ouvindo bem? Algum problema? Tudo tranquilo? Me falem aí, qualquer coisa. E qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando, tá bom? Vocês vão tirando as dúvidas aí. Certo? Então, pessoal, hoje nós vamos falar de queda livre. Queda livre. Tá bom. O que é a nossa queda livre, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui um objeto. Esse objeto ele vai ser abandonado de uma certa altura. Então, pessoal, toda vez que um objeto é abandonado, a sua velocidade inicial é zero. Nossa velocidade inicial é zero. Lógico, ele foi abandonado de uma certa altura. Se é abandonado de uma certa altura, nós temos aqui o campo gravitacional, tá? Então, nós já sabemos se existe uma aceleração constante, esse movimento é um movimento uniformemente que variado. Nosso movimento uniformemente variado. Eu adotando a trajetória dele, eu vou adotar a trajetória dele para onde? Para baixo. Se eu adoto a trajetória para baixo, isso quer dizer que a gravidade vai assumir um valor positivo, tá certo? Se assume valor positivo, gente, movimento uniforme eu tenho três funçõezinhas. Vamos só puxar aqui quais são as funções. Vovó e vovô ainda trabalha. Lembrando que a aceleração assume o valor de positivo ou negativo. A função horária, sorvetão, né? Espaço inicial é igual ao espaço final é igual ao inicial, mais ou menos a velocidade vezes o tempo, mais ou menos AT ao quadrado dividido por 2. E Torricelli, velocidade final, é igual a inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Pessoal, na verdade, eu vou transformar um movimento que era na horizontal na vertical. Então, se eu olhar aqui, ó, olhando aqui, aqui vai ser minha altura inicial. 0. Então, na hora que ele chega lá no solo, eu tenho uma altura. Tudo bem? Ao tocar o solo. Ao tocar o solo, ele adquire uma velocidade. Então, quais são as coisas que eu posso perceber e ver aqui como calcular? Primeira coisa, chamado tempo de queda. Tá, o que é o nosso tempo de queda? É o tempo que ele vai ficar no ar e vai cair. Então, se ele cai, vamos pegar a primeira funçãozinha. Velocidade final é igual a inicial, mais ou menos a aceleração vezes o tempo. Nós já sabemos que a velocidade inicial é zero, então a velocidade final é igual à gravidade, que é a minha aceleração agora, é positivo, eu não preciso colocar, vezes o tempo. Então, eu posso achar o tempo de queda assim, ó. Tempo de queda é a velocidade que ele chega ao solo dividido pela gravidade. Tá, só que aqui tem um problema. Eu não tenho nem o tempo de queda, nem a velocidade que chega no solo. Ah, mas eu posso pensar de outra forma. Vamos pensar por essa função. Espaço final é igual ao espaço inicial, mais ou menos a velocidade inicial vezes o tempo, mais ou menos a aceleração vezes t ao quadrado dividido por 2. Aqui eu tenho. Quem é minha altura final? Eu não sei. Quem é minha altura inicial? Usei lá como zero.
A velocidade inicial é zero, então fica gravidade vezes t ao quadrado dividido por 2. Olha o que eu vou fazer. O 2 está dividindo, passo para lá multiplicando. A gravidade está multiplicando, passo dividindo, e eu tenho aqui meu tempo de queda. Ó. Quem é meu tempo de queda? É a raiz de quem? A raiz de duas vezes a gravidade, ou duas vezes a gravidade, gente. Duas vezes a altura dividido por quem? Pela gravidade. Isso é o meu tempo de queda. Então, para me achar o tempo de queda, ou eu tenho a velocidade, ou eu tenho o quê? A altura. Então, eu vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. Copia essa primeira parte para eu passar para a segunda. Beleza? Vamos nessa? É pouco espaço. Na hora que vocês terminarem de copiar o tempo de queda com a velocidade, eu levanto para terminar o resto. E o resto, tá tudo jóia? Como tá o pilar? Assim que vocês terminarem, vocês me avisam. Terminou aí, Natan? Aumentei aí para vocês. A outra parte aí. Beatriz também terminou. Quem mais? Eu já tô. Ó, tem uma segunda parte para copiar aí, que é o tempo de queda. Então vamos continuar aí. Todo mundo aí terminou, Leonides terminou, então vamos nessa. Então, o que eu já descobri? Eu já descobri o tempo de queda, mas ao observar uma coisa, gente, no tempo de queda, eu não consegui achar a velocidade com que toca o solo, ó. Eu não consegui achar essa velocidade. Aqui foi um ponto de interrogação. Então, eu também posso achar, definir, chamar assim, ó, velocidade. Eu vou chamar de velocidade de queda. Tá bom. Se eu não tenho tempo, não esqueça, gente. Se eu não tenho tempo, eu vou usar a equação de Torricelli. Velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos duas vezes a aceleração, vezes ΔS. Só que o nosso ΔS agora, ele vai assumir quem? O ΔS, ele é igual à altura. Então, vai ficar assim, ó.
Velocidade final é zero. A inicial é zero. A final é v ao quadrado é igual 2 vezes a gravidade vezes a altura. Tirando isso aí, eu tenho quem? Velocidade, ó, é o quadrado, tira a raiz. Então, é a raiz de quem? De 2 vezes a gravidade vezes a altura. Esta é a minha velocidade, né? É a minha velocidade de queda. Então, se eu tenho a velocidade de queda, substituindo uma com a outra ali, eu também tenho um tempo de queda. Eu também tenho um tempo de queda que pode ser usado assim, ó. Não fica uma formulazinha bonitinha, mas olha lá, quem é o tempo de queda? É a velocidade, então é a raiz de quem? De 2 vezes a gravidade, dividido por quem? Ó, pela gravidade, que resumindo, vai chegar a essa aqui, ó, essa mesma aqui, ó. Tá bom? Põe a gravidade para dentro, né? Vai chegar a essa mesma. Então, essa é a nossa queda livre. Pessoal, o que ele vai te perguntar, basicamente? Ele vai pedir a velocidade com que toca o solo. Para você saber a velocidade que toca o solo, tem a altura, acha o tempo de queda, achando o tempo de queda, você tem aqui a velocidade. É o caminho mais longo, mas você pode achar a velocidade, 2 vezes a gravidade, a raiz de 2 vezes a gravidade, vezes a altura. Copia essa segunda parte aí para a gente ir para outra parte lá, de lançamento vertical. Essa aula, gente, ela vai ficar depois. Eu tô gravando ela. Ela vai ficar depois lá. Eu vou enviar um link do YouTube, que ela vai ficar salva e vou colocá-la lá na sala do Classroom também, tá? Quem não assistiu, quem quiser assistir de novo, tá? Quem não pôde assistir nesse horário, mas tente assistir sempre no horário da online, porque você consegue tirar mais dúvidas. Consegue. E acordar, né? Vamos acordar o povo aí. Na hora que vocês terminarem, vocês me avisam aí. Terminou? Quem mais terminou aí? Yasmin terminou. Max Zaqueu terminou. Então, pessoal, aí é a nossa. Posso continuar para todo mundo? Então, para você, só vou repassar aqui. Qual é a ideia? Ele vai pedir o tempo de queda que pode ser calculado por essas duas equações e a velocidade de queda que pode ser calculada por essas duas relações. Aqui é o tempo de queda também, velocidade de queda. Então, galera, o que eu vou fazer agora? Primeiramente, eu deixei um objeto cair. Um objeto cai, aí tem aquela velha pergunta. Aqui dentro do campo gravitacional, dentro da Terra, se eu pegar uma pena e um elefante, tem essa pergunta, né? Uma pena e um elefante, quem cai primeiro? Quem toca o solo primeiro? Né? Quem toca o solo? Espera aí, gente.
Dentro das equações que nós vimos, leva em conta a massa? Não leva. Então, a massa não vai me influenciar. O que vai me influenciar, basicamente, é a sua forma. E devido à forma, o que vai acontecer? Eu pegar aí, devido à forma, a forma do objeto, ele vai provocar mais ou menos atrito. Entenderam? Então, tem uma questão que eu lembro muito bem da OPE, só te dar um exemplo. A questão da OPE é o seguinte, só para a gente não esquecer como é o exemplo. Ele fala que tinha duas esferas de mesmo raio, uma de raio R e a outra de raio também R. Só que uma pesava 3 quilos e o outro pesava 300 gramas. Foram abandonados da mesma altura. Isso quer dizer que a altura é a mesma. Aí ele perguntava o seguinte: ele chamou aqui de A, aqui de B, perguntava assim: qual a razão do tempo de A com o tempo de B? Olha aí a pergunta. Qual a razão do tempo de A com o tempo de B? Aí você olha, uma massa é 300 gramas, outra massa é 3 quilos. Uma massa é maior que a outra. É fato que a massa de B é maior, vou pôr para cá, que a massa de B vai ser maior que a massa de A. Mas detalhe, as duas possuem a mesma forma. Se possuem a mesma forma, o detalhe, saíram da mesma altura, estão sob o mesmo campo gravitacional, vão chegar no mesmo tempo. Então, o tempo de A é igual ao tempo de B. Se o tempo de A é igual ao tempo de B, a razão de TA pelo TB seria quem? Um número dividido por ele mesmo é quanto? Não. Então aí, ó, qual é a razão do tempo de A com de B? Então não esqueça, a nível de campo gravitacional, ou melhor, dentro da Terra, a massa não influencia, o que influencia é a forma, tá? A massa não influencia. Beleza? Aí uma explicaçãozinha rápida. Outra coisa, nós temos aí, que a nível disso aqui, podemos estudar. Queda livre, pode estudar paraquedas. Como assim? O que é um paraquedas? O nome, até o nome é errado, né? Paraquedas. O que ele acontece, o paraquedas? Primeiro, para o paraquedas abrir, ele precisa de uma velocidade mínima, né? O paraquedas abrir precisa de uma velocidade mínima. E se é para ter uma velocidade mínima, ele precisa ter o quê? Ele precisa entrar em queda a pelo menos uma altura. Gente, o paraquedas, tá? Só para não esquecer, o paraquedas muda de movimento uniformemente variado para movimento uniforme. Por quê? Quando ele está em queda, ele anula a gravidade. A ideia é anular a gravidade. Como? Só te dar um exemplo. Eu tenho aqui o senhor Palito. Tá com seu paraquedas aí. Ê, paraquedas feio. O que vai acontecer? Detalhe. Ele tem a força-peso e uma força vertical para cima, que eu vou chamar de força de resistência, força R. Nesse caso, se a velocidade fosse zero, ele não subia nem descia. Nesse caso, eu tenho duas forças de mesma direção em sentidos opostos. Quer dizer que o paraquedista está em equilíbrio. Equilíbrio. Se é equilíbrio, a força resultante vale zero. E para essa força resultante ser zero, o peso é igual à força de resistência. Se força resultante é zero, segundo a lei de Newton, o corpo tem massa,
a pessoa que tem massa. Segunda lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, nesse caso, a aceleração vale quanto? Zero. Então, ele transforma a gravidade para ficar valendo quanto? Zero. Então, ele anula a gravidade. Então, não esqueça, paraquedas vai transformar movimento uniformemente variado, em movimento uniforme. Qualquer coisa assim parecida lá, na prova do Enem, da UPE, tem algumas coisinhas assim. Beleza? Copie, me fale aí na hora que terminar. Não entendeu alguma coisa, pergunte. É hora de perguntar. Deve ser. Natanzinho é o Flash. Tá andando quantas vezes a velocidade da luz, Natanzinho? E aí? Posso? Andrei terminou. Então vamos lá. Vixe. É 1,24 avos a velocidade da luz, não? Olha lá, ó. Então, presta atenção. Vamos aqui. Agora vai ser o seguinte. Não vai ser. Eu vou inverter o movimento. Primeiro eu deixei cair. Agora eu vou pegar o objeto e vou jogar ele para cima. Ó. Eu vou pegar o objeto. Mudar de cor aqui. Eu vou pegar aqui meu piso, meu solo. Vou pegar o objeto e jogar ele para cima. Pessoal, se eu jogo ele para cima, isso é diferente de quem? Essa velocidade tem que ser diferente de zero. Tá? O nome disso, o nome desse movimento é lançamento vertical. Olha uma coisa comigo aqui. Se eu lanço ele, ele vai subir, subir, subir e vai parar. Velocidade final é igual a quem? A zero. Aonde está a gravidade aqui? Para baixo. Só que detalhe, nós adotamos a trajetória para onde? Para cima. Adotamos a trajetória para cima. Então, aqui é minha altura máxima. Então, esta gravidade agora assume valor o quê? Negativo.
Por que, professor, que ele assume valor negativo? Por causa do seguinte, gente. Olha lá, ele está com a trajetória voltada para cima e a gravidade é voltada para baixo. Sentidos o quê? Opostos. Se é sentidos opostos, o que, que acontece? Mesmo em direção a sentidos opostos, um assume valor negativo. Nesse caso, é melhor assumir o valor da gravidade. Então, vamos pensar. O que, que ele. Se tem gravidade, isso também continua a ser o quê? Movimento uniforme variado. Se continua a ser um movimento uniforme variado, eu vou usar aquelas três equaçõezinhas. Vovó e vovô ainda trabalha, da Sofia, Sofia, sortuda, né? Até dois em cima. E vovó e vovô, ou velocidade final quadrada é igual a velocidade inicial quadrada, mais ou menos 2 vezes A vezes ΔS, não é isso? Então, eu vou aplicar essa mesma equação. Então, como que ficaria isso? Eu quero primeiro achar a altura máxima. Se eu quero primeiro achar a altura máxima, ó, primeira perguntinha é a altura máxima. O que é a nossa altura máxima? A altura máxima é quanto o objeto chega com a velocidade final igual a quem? A zero. Não tendo tempo, eu pego a equação de Torricelli. Velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado, menos, que é o da gravidade, duas vezes a gravidade, e aqui passa a ser minha altura o quê? Máxima. Ó, isso tudo está negativo, passo para lá positivo, vai ficar velocidade final ao quadrado. Mas espera aí, gente, com calma. Quem é a velocidade final ao quadrado? Zero. Então vai ficar duas vezes gravidade, vezes a altura máxima, vezes a altura máxima é igual a velocidade inicial ao quadrado. Isto tudo está multiplicando, passo para lá o quê? Dividindo. Chego à conclusão que minha altura máxima é a velocidade inicial ao quadrado dividido por duas vezes a gravidade. Ah, achei a altura máxima. Se eu achei a altura máxima, que se eu dar uma olhada ali, gente, ela é muito parecida com a outra altura lá, né? Mas eu não vou fazer essa comparação agora, não. Então, copia aí a nosso lançamento vertical. Ou vou falando alguma coisa aí, está rápido, alguma coisa, vocês vão me. Espera aí, professor, fala alguma coisa, tá? Já, Natan, você só tá tirando o printer. Calma aí. Ele é de flash, ele é 1,24 avos da energia, da velocidade da luz. Você está só acompanhando, Nathan? E aí, como foram no simulado lá? Fizeram o simulado? Deram uma olhada? Ô, galerinha do terceiro ano, lá no meu canal, e depois eu mandar, colocar aí para vocês, mandar para vocês, não sei se vocês estão seguindo ou não. Eu estou fazendo lá, resolvendo as 500 questões, estilo Enem, com habilidades e competências, tá? Já estamos na nossa aula 4. Então tá todo o assunto lá, vai ser todo o assunto. Dê uma olhada lá depois. 500 questões só de habilidades e competências do Enem, viu?
Se vocês quiserem dar uma olhada no canal, eu acho que você já tem canal lá. Mas tá lá, Professor Velasco, Física Vasco, tá? Quem quiser procurar, já tem lá. Já tem, se eu não me engano, 3 aulas ou 4 aulas. E é lançado toda aula, toda terça e quinta. Certo? Toda terça e quinta, só de competência e habilidade. E como o fechou 10 lá, o simulado, como foram no simulado? Copiaram? Tá bom. Pessoal, então, se você. Vou dar um exemplo aqui. Eu vou te dar um exemplo aqui, claro. Bem rápido. Que é o seguinte. Eu tenho aqui. Vou dar 2 exemplos, rapidão aqui. Para a gente ver algumas coisas. Então, vamos imaginar. Primeiro exemplo. Eu vou fazer assim. Primeiro exemplo, eu abandono um objeto, velocidade inicial zero, de uma altura de 20 metros. De uma altura. A gravidade é 10 para as duas situações. Certo? A gravidade é 10 para as duas situações. E no outro exemplo, eu vou fazer o seguinte. Vai ser como no outro exemplo? Eu vou pegar e lançar um objeto. Vou lançar um objeto. E vou lançar esse objeto com uma velocidade, fazer conta aqui. Vou lançar um objeto com uma velocidade de 20 metros por segundo. Com uma velocidade de 20 metros por segundo. Espera aí. Meu cachorro fazendo arte aqui, galera. Mas vamos lá. Então, agora, no outro exemplo, eu vou jogar esse objeto com a velocidade de 20 metros por segundo. Então, presta atenção. O que eu quero fazer? O primeiro exemplo, eu tenho um objeto que foi abandonado, velocidade igual a zero, de uma altura de 20 metros, com a gravidade 10, certo? E o outro, eu lancei e vou lançar ele aqui, a gravidade também é 10, só que é 10 voltado para onde? Para baixo, né? O que eu vou perguntar na primeira? A velocidade com que ele toca o solo. Então, é a velocidade de queda. Como que se calcula a velocidade de queda? Olha lá, velocidade de queda é 2 vezes a raiz de 2 vezes a gravidade. Velocidade de queda é a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, minha velocidade de queda é igual a raiz de quem? 2 vezes 10 vezes a altura. 20, não é isso? 20 vezes 20 é 20 ao quadrado. Velocidade de queda é igual a 20 metros por segundo.
Então, achei a velocidade de queda. Isso para a primeira. Agora, vamos aqui para a segunda. Na segunda, eu quero perguntar a altura máxima. A pergunta minha é qual a altura o quê? Máxima. Então, como que eu defino a altura máxima? A altura máxima é definido pela velocidade inicial ao quadrado, dividido por quem? Olha lá, 2 vezes a gravidade. Então, quem é minha altura máxima? Vamos pegar a velocidade inicial, 20 ao quadrado, dividido por 2 vezes 10. Isso é 20 ao quadrado, dividido por 20. Corto, corto. Minha altura máxima é o quê? 20 metros. Espera aí. Vamos fazer a comparação de uma com a outra. Qual é a velocidade que ele chegou aqui? 20 metros por segundo. Qual é a velocidade que ele saiu lá na situação? Ó, exemplo 1. Ele saiu a 20 metros por ou chegou a 20 metros por segundo. No exemplo 2, saiu a 20 metros por segundo. Qual é a altura do exemplo 1? 20 metros. Qual a altura máxima que nós encontramos? Também o quê? 20 metros. Em resumo, está à mesma altura? Está. Se está à mesma altura, as velocidades são iguais. Então, nossa observação, tá? Copia isso aí para eu chegar nas observações. Copia aí para a gente chegar nas observações. Tudo tranquilo? O que eu quero chamar de observação? Vamos lá, todo mundo? Tranquilo aí? Posso ir? Me deu feedback. Então, galera, o que eu vou chamar aqui na nossa observação? Qual é a nossa observação? Eu percebo claramente que queda livre e lançamento vertical é a mesma coisa. O que muda? Um assume gravidade positiva e o outro assume gravidade negativa. Tá legal. Mas qual é a observação? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma situação seguinte: de um corpo subindo e um corpo descendo. Só que um corpo subindo e um corpo descendo, se um corpo subindo e um corpo descendo sobre a mesma altura, ó, estão sobre a mesma altura. A velocidade de subida e a velocidade de queda são iguais.
Então não esqueça. Um corpo sob a mesma altura, ou ele subindo ou ele descendo, eles têm velocidades iguais. Eles vão ter velocidades o quê, gente? Iguais. Outra coisa que eu também posso observar, que o tempo que ele gasta para subir, ele não gasta um tempo aqui, o tempo de subida, ele tem outro tempo aqui que eu vou chamar de tempo de queda. No mesmo nível, o tempo de subida é igual ao tempo de queda. Então, o que é que eu faço? Mostro para vocês. A ideia não é decorar essas equações todas. A ideia é saber qual equação e qual mais fácil de usar. Como assim, professor? Eu posso usar para queda livre a altura máxima. Porque se eu usar a queda livre à altura máxima, eu posso reduzir conta, tá? Eu posso estar reduzindo conta. Então, o assunto de hoje é esse, lançamento vertical e queda livre, tá? E queda livre. E aí, nós temos lá o nosso módulo física. Pega aí o módulo, tá? Nós vamos lá para física 4, o módulo 3. Vamos resolver algumas questões lá. Física 4, módulo 3. Eu não vou colocar as questões, tem lá bem explicadinho. É página 57, se eu não me engano. Não sei se vocês também estão com o módulo. E aí nós vamos estar resolvendo algumas questões aí. Vamos tentar dar, eu acho que dá tempo, sim, da gente resolver as. São 5 questões, 5 não, 4 de atividades para a sala. Vamos ver essas aí? Vou resolver aqui mesmo. Não vou colocar ela para vocês aqui, porque eu não separei. Mas eu vou resolver ela lendo, se vocês têm ela aí. Vocês estão com material? Pegando o material, nós temos aí. Questão 1, página, qual é essa? Página 58. Física 4. Posso começar? Tudo tranquilo aí? Vou começar essa questão aí. Então vamos lá. Questão 1. A partir do repouso, um foguete de brinquedo é lançado verticalmente do chão. Opa, dados. Velocidade inicial, 0. Verticalmente do chão, mantendo a aceleração constante, mantendo uma aceleração constante de 5 metros por segundo ao quadrado. Durante os 10 primeiros segundos. Os 10 primeiros segundos. Desprezando a resistência do ar, ele quer saber a altura máxima alcançada pelo foguete e o tempo total aproximado da sua permanência no ar são. Gente, tempo total, eu não comentei isso, mas se eu pensar, o que é o nosso tempo total, respectivamente? O objeto não sobe e desce? Se o objeto sobe e desce, eu vou chamar tempo de voo.
O tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de queda. Isso é o nosso tempo de quê? De voo. É o tempo de subida mais o tempo de queda. Vai lá, galera. Vocês aí, questão 2, tenta fazer aí. Ou questão 1, com vocês. É bom sempre esquematizar, tá? Beleza. A nossa aula conclui agora, né? Ô, Amanda, é até 8h50, não é isso? Eu tô pensando que a aula é até às 9. Então tá bom. Amanhã nós vamos resolver essa questão aí. Tenta vocês, tá? Resolver essa questão aí. E aí, até amanhã. Essa aula tá salva, tá? Essa aula eu vou interromper a gravação dela agora. E aí eu coloco lá. Valeu? Então amanhã nós resolvemos isso aí. Valeu!